Tá ótimo. Bom, gente, então essa é a Ana Paula, né? Ela é palestrante do 11, da equipe do 11, ela faz parte, eu vou deixar ela se apresentar e também tocar agora, né, o tema de saúde financeira. Obrigado, Ana. Obrigada, viu, Ale? Então, bom dia, né, oficialmente a todos. Bom, acho que Só todo um mundo está vendo. momentinho. Começou a funcionar, gente. Ah, que coisa boa! Estamos Tá ouvindo ótimo. vocês, tá? Vamos reunir o pessoal aqui para já pode iniciar, tá? Fique bem à vontade, muito obrigada. Ah, que bom, que notícia boa. Então, vamos lá, né, gente? Bom dia aí a todos. Hoje a gente vai falar sobre saúde financeira. Bom, então, para me apresentar, eu sou Ana Paula, eu sou consultora financeira aqui na 11. Eu tenho algumas certificações, tá, que me habilitam a falar aí sobre planejamento financeiro, investimentos, seguros, né, e toda a parte de previdência também. Eu tenho 20 anos de experiência no mercado financeiro e securitário, tá? Então, vamos lá, né? Por que pensar na sua saúde financeira? A gente sabe que saúde financeira, né, finanças de forma geral, não é algo que a gente fala ali todo dia, desde pequenininho, não é uma matéria que a gente tem no colégio, por exemplo, mas é muito importante que a gente fale sobre saúde financeira, tá? A saúde financeira, ela é pré-condição para a saúde mental, tá? Isso já foi provado, né? Inclusive falando um pouquinho de empresas, né? As empresas que realmente estão preocupadas com o bem-estar, né, de forma geral do colaborador, não tem como não cuidar também da saúde financeira, né? A gente fala que é a saúde geral, a saúde financeira, a saúde mental, saúde física e saúde social. A saúde financeira, ela te dá segurança. Saúde financeira, ela te permite atingir todos os seus sonhos, objetivos, né? Então, se a gente consegue falar e afirmar que a saúde financeira ela faz tudo isso, a gente pode sim afirmar que a saúde financeira ela te permite ter uma vida melhor, tá? Bom, então falando de saúde financeira e saúde mental, né, e vou trazer alguns números aqui para mostrar para vocês que elas de fato andam lado a lado, tá? Então, 70% das pessoas que afirmam ter problemas financeiros, elas afirmam que esses problemas financeiros agravam os problemas emocionais. E o contrário é verdadeiro, tá? As pessoas que têm problema, que afirmam que estão numa situação financeira ruim, essa situação financeira também agrava os problemas emocionais. E aí, gente, aquele famoso efeito bola de neve, né? E aí, gente, falando aqui também de alguns números, e todos os números que eu estou trazendo aqui para vocês são números com base em pesquisas, tá? A gente faz uma pesquisa anualmente aqui na 11, exatamente para medir qual é a principal fonte de estresse do brasileiro. 2022, dinheiro foi fonte de estresse para 74% dos brasileiros nos últimos 12 meses, né? E no ano passado, 2021, a gente ainda estava ali no meio de uma pandemia, né? E mesmo assim, o dinheiro tá na frente de saúde, foi a principal fonte de estresse do brasileiro. Outro dado interessante, né, que eu sempre gosto de mostrar aqui, é que a preocupação financeira, ela não está diretamente ligada ao salário, né? O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente acha que o nosso salário é baixo e que simplesmente se tiver um aumento ou se ganhar mais, resolve a situação financeira, tá? Isso não é verdadeiro, né? Lógico que quanto mais dinheiro você ganha, né, você consegue realizar ali os seus projetos, mas a gente percebe pessoas que têm salários maiores e que sofrem ali de estresse financeiro, não têm a vida financeira organizada, e pessoas que têm salários menores, né, do que a média, por exemplo, ou na média, e conseguem se organizar, né? Então, é muito comum, né, isso a gente vê quase que todo dia, as pessoas têm um salário X, recebem um aumento e, né, acreditam que vão resolver a situação. Só que as dívidas e as despesas aumentam na mesma proporção ou numa proporção maior. E a situação continua a mesma, né? Ou às vezes até piora. Então, gente, preocupação financeira não está ligada diretamente ao salário. Bom, o que eu faço então, né? Dito tudo isso, eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas dicas bem rápidas de organização financeira, sobre endividamento, né? Então, o primeiro passo é organizar a sua vida financeira, né? Embora, gente, isso aqui que eu vou falar parece óbvio, tá? Mas eu posso garantir para vocês que isso não é óbvio e a maioria das pessoas não sabe isso, tá?
Exatamente, né? Você precisa entender efetivamente o quanto que você ganha, quanto você gasta e com o que você gasta. É muito comum, né, a gente saber, eu sei que meu salário é mais ou menos isso, eu gasto tanto e sobra um pouco ali para eu investir, né? Ou não sobra nada, ou até poderia sobrar, mas eu não sei exatamente como que eu começo a investir, né? Então, é muito importante que você se organize e saiba exatamente quanto você ganha, quanto você gasta e principalmente onde você gasta, né? Você precisa fazer essa avaliação de quais gastos fazem sentido e são importantes para você. É muito comum a gente ter alguns gastos aí que no passado eles faziam sentido para o nosso momento de vida, mas hoje eles não fazem mais e a gente continua, né, tendo esses gastos de forma automática, tá? Então por isso que é importante parar e analisar quais fazem sentido ou não. Quando a gente vai fazer esse levantamento, principalmente quando a gente fala de despesas, aquelas despesas variáveis, né, que não são despesas fixas, é muito importante, primeiro, que você inclua, né, elas ali no seu planejamento, e segundo, que você faça uma média de pelo menos 6 meses, né? Então, por exemplo, pega ali uma conta de água, né, que é algo que não vem todo mês de forma igual, ou de energia, que seja, olha 6 meses para trás, faça uma média, para que você consiga colocar ali um valor mais próximo do possível, tá? Mais próximo da realidade possível. E aí, gente, é importante guardar pelo menos um pouquinho todo mês, né? Aquele conselho ali que a gente ouvia da nossa avó, olha, guarda um pouquinho todo mês. Isso é verdadeiro, tá, gente? Isso é muito importante. Organizando a sua vida financeira, você evita de cair em dívidas, tá, gente? Isso é muito importante. E aí o que que acontece se eu não conseguir guardar um pouco? Né? Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, tá? Vocês vão ver que é muito comum. Ou alguém já passou por isso, ou a gente sempre conhece alguém que já tenha passado, tá? Bom, então dívidas a gente tem que tomar muito cuidado, porque elas podem sair do controle. Eu trouxe aqui um exemplo, tá? Eu vou ler para vocês. Bom, em dezembro de 2021, Vinícius fez algumas compras, mas não tinha dinheiro suficiente. Bom, gente, se ele não tinha dinheiro suficiente, ele tem que parar aqui, né, e ver se realmente ele precisa comprar aquilo, né? Então, primeiro ponto. Bom, então ele acabou utilizando seus limites de crédito para poder fazer as compras. Afinal, dá para pagar depois. Bom, gente, aqui acho que é importante falar que quando a gente fala de compras, né, a crédito, então, por exemplo, compra num cartão de crédito. O cartão de crédito, ele só é um meio de pagamento, né? Então, você pode pagar de várias formas. Você pode pagar via Pix, via transferência, com dinheiro. E cartão de crédito é uma das formas de pagamento. Mas, se você não tem dinheiro esse mês para pagar, não adianta passar no cartão, porque provavelmente o mês que vem você também não vai ter, né? Lógico que eu não estou falando de uma compra organizada, planejada, parcelada, onde a gente sabe, né, que as parcelas caberão ali no nosso orçamento, tá? É exatamente esse exemplo. Sabe aquela ideia? Bom, não tenho mais dinheiro na conta, quero fazer essa compra aqui, vou passar no cartão, porque aí depois eu vejo como pago, tá? Aí, nesse exemplo aqui, essa pessoa usou R$ 1.000 de cartão de crédito, R$ 1.000 de cheque especial, R$ 1.000 de empréstimo pessoal. Total de dívida de R$ 3.000. Aí, gente, ele acabou se enrolando para pagar as dívidas, né? Porque, afinal de contas, ele deixou para o outro mês. Só que no outro mês juntou tudo, né? Já tem as contas do próprio mês. E aí, ele pensa que vai pagar quando receber o 13º em 2022, né? Ou seja, um ano depois. E aí, gente, aqui, ó, nessa situação, quanto que ele tem que pagar? Então, ele fez uma compra em 2021, né? E 2022, no 13º, ele falou, bom, eu pago no 13º que eu vou receber dinheiro. Lembrando que a dívida foi de R$ 3.000. Bom, essa dívida em 2022, depois de um ano, ela já passou para 8.740, tá, gente? E eu tenho certeza que aqui, assim, qualquer pessoa aqui que já tenha passado por isso, sabe desse potencial de bola de neve e como as dívidas podem, de fato, sair do controle, né? Bom, então o cartão de crédito, depois de um ano de R$ 1.000, passou para 4.550. Cheque especial, depois de R$ 1.000, passou para 2.326.
Empréstimo pessoal, depois né, era R$ 1.000, depois de um ano passou para 1.864. Aí, gente, com o 13º não deu para pagar, né? Porque essa conta ficou muito alta, né? A gente está falando de juros compostos e juros altos, né? Aí ele passou para 2023. Em 2023, a dívida já está em 29.477, quase R$ 30.000. Cartão de crédito passou para 20.703, cheque especial para 5.410 e empréstimo pessoal para 3.364. Então, gente, percebam como as dívidas podem sim sair do controle, né? Se lá atrás ele tivesse pensado assim, né? Bom, eu não tenho dinheiro para fazer essa compra, então ou eu me organizo, né? Espero um pouco, ou eu faço um planejamento no qual as parcelas do cartão caibam nele, né? Então, por isso que a gente tem que planejar. E se não tem dinheiro no mês, provavelmente no próximo mês o que vai acontecer é isso, tá? E aí, gente, uma opção aqui, tá, que a gente traz é crédito consignado, né? Se você tem uma dívida, né, por exemplo, depois de um ano, essa dívida de 8.740, em vez de você ficar rolando essa dívida em rotativo de cartão, limite de cheque especial, né, empréstimos convencionais que não são crédito consignado, uma opção mais barata, tá, com juros mais barato, é o crédito consignado. Lembrando, tá, para quem não conhece, o crédito consignado é um crédito que o valor da parcela é debitada direto do seu holerite e uma garantia muito boa, tá, que para o credor, né, no caso, é que se você é demitido da empresa, até 30% da sua verba, das suas verbas rescisórias vão para quitar esse empréstimo. Então, como a garantia é melhor, né, para o credor, os juros são menores também, tá? A gente funciona sempre assim. Quanto melhor a garantia, né, quanto maior a probabilidade do credor receber, menor é a taxa de juros, tá? E assim, algumas empresas têm consignado, outras não, cada uma tem uma regrinha, mas basicamente é isso, tá? E aí, gente, crédito consignado não é adiantamento salarial, tá? Até vocês desculpem eu falar coisas óbvias aqui, mas a gente percebe no dia a dia que não é tão óbvio assim, né? E também ninguém tem obrigação de conhecer a fundo cada produto financeiro, né? Tem muitas pessoas que estão ouvindo crédito consignado, por exemplo, pela primeira vez, tá? Então, só para deixar claro que crédito consignado ou empréstimo consignado não é adiantamento salarial, é uma dívida, é um empréstimo com juros mais baixos, tá? Aí eu trouxe um exemplo aqui também sobre um crédito consignado. Então, quanto custa o empréstimo consignado de 10 mil? Tá? Para mostrar para vocês que não é adiantamento de salário e tem juros, mais baixos, mas tem juros, tá? Então, se você pegar, por exemplo, hoje R$ 10.000, tá? Isso é mais ou menos uma estimativa de mercado, tá? Você vai pagar 60 parcelas de 332, por volta disso. O seu desembolso total, né, ao final dessa operação aí de crédito, você vai desembolsar R$ 20.000, tá? Então, é menor os juros? Sem dúvida. Mas, mesmo assim, percebam que você vai pagar o dobro do que você pegou, tá? E aí, gente, a gente ouve algumas perguntas de forma recorrente, né, aqui na consultoria financeira. Então, uma delas, tá, que a gente ouve bastante é: e se eu pedir demissão para receber minha rescisão e com esse valor eu quitar o meu crédito, né? Porque às vezes a pessoa está com bastante dívida e tem essa ideia de pedir demissão, acessa lá a rescisão e paga as dívidas dos empréstimos, né? Enfim. Aí, gente, ó, quanto eu acho que eu vou receber com a minha rescisão? Isso daqui é uma estimativa, tá? De uma pessoa que tem um salário médio de R$ 2.700, começou a trabalhar em janeiro de 2020 e saiu da empresa em dezembro de 2021, tá? Então, o que a pessoa acha que vai receber? Férias proporcionais, 13º proporcional, multa de 40% do FGTS, alguns descontos, né? O total de 7.821. Mas, não sei se todo mundo aqui sabe, né? O que acontece quando eu peço demissão para pagar o consignado, né? É diferente quando eu sou demitido e quando eu peço demissão. Então, se eu peço demissão, até 30% da rescisão é descontada para pagar o empréstimo. Aquilo que eu falei para vocês, tá? Eles vão pegar ali toda a sua verba rescisória e tirar 30% para quitar o seu empréstimo consignado, tá? Eu estou falando de consignado. Se você pediu demissão, você não ganha, não recebe aqueles 40% de multa de FGTS.
você não tem acesso ao saldo do FGTS, né? Por mais que você tenha dinheiro no FGTS, se você que pediu para sair, você não tem acesso àquele saldo. E também não tem acesso ao seguro-desemprego. Então, daqueles 7.821, né, que a gente achava ali que ia receber, na verdade, o que vai sobrar vai ser 2.730, tá? Então, de fato, não é uma boa estratégia pedir demissão para pagar as dívidas. Bom, gente, e aí aqui falando ainda de dívidas, linhas de crédito, né? Cartão de crédito e cheque especial não devem ser utilizados como parte do salário, eles são dívidas, tá? E aí, gente, de novo aqui que eu quero falar para vocês, né? É muito comum a gente perceber algumas pessoas que o cheque especial, por exemplo, ele já incorporou ao salário, né? Chega uma hora que as pessoas não conseguem mais separar o que é salário, o que é cheque especial, né? Isso é muito ruim, tá, gente? Porque cheque especial é para ser utilizado só em emergência, de forma rápida. A gente está falando de juros altos, né? Então, a partir do momento ali que o cheque especial já incorporou no seu salário, sabe? O seu salário entra, cobre o cheque especial, aí durante o mês você usa todo o cheque especial. Isso não é um bom negócio, tá? E aí, gente? Bom, de novo aqui, tá? A gente trouxe aqui a mensagem: crédito consignado não é adiantamento de salário. Utilize apenas em caso de emergência. Gente, churrasco no final de semana não é uma emergência, tá? O crédito, ele pode fazer todo sentido no seu planejamento financeiro, tá? E ele existe mesmo para que ele seja utilizado, mas de forma consciente, para algumas coisas específicas e de forma planejada, tá? A gente precisa ver se a parcela cabe no nosso orçamento. Então, crédito, a gente não pode falar que crédito é algo ruim. Não é isso. Ele só é ruim quando você utiliza de forma inconsciente, quando você utiliza para qualquer razão e acaba fazendo aquela bola de neve ali na conta, tá? E acho que o principal detalhe aqui, né, gente, enquanto a gente estava falando de pedir demissão para pagar as dívidas, né? Se você pede demissão para acessar a rescisão lá e pagar suas dívidas, você perde a sua fonte de renda, né? E aí, né? E depois, você pega ali o dinheiro, paga parte da sua dívida e no mês seguinte, o que que você faz, né? Então, muito cuidado com isso, tá? É muito mais interessante você fazer um planejamento, rever todos os seus gastos, do que pedir demissão para pagar dívida. Bom, então, como evitar se endividar? A gente já falou do planejamento, né, de rever ali tudo que você ganha, o que você gasta e como você gasta. Guardar um pouquinho todo mês, tá, gente? É criar esse hábito de guardar. E aí, quando a gente começa a guardar dinheiro todo mês, sempre comece pela reserva de emergência, tá? Isso aqui eu gosto de deixar bem claro. Por quê? Às vezes a gente vê algumas pessoas que não, de repente não conhecem muito de investimento, e de novo, tá, gente? Ninguém tem obrigação de já conhecer a fundo aí, né, todos os produtos financeiros, mas essas pessoas, começa a guardar um pouquinho de dinheiro e já começa a colocar em ações, criptomoeda, são ativos de renda variável, tá? O que que é o correto? Primeiro de tudo, faça uma reserva de emergência. Faça um colchão de segurança, tá? Como o nome diz, exatamente para emergências, imprevistos, eventualidades, né? Se você tem ali uma reserva de emergência, ela evita com que você contraia, por exemplo, um empréstimo a um custo alto, né? Ela vai evitar que aconteça exatamente como aquele exemplo que eu dei para vocês, né? Aqueles juros altos e que a sua dívida vai se tornando impagável, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ele te dá segurança, né? E a gente sabe que imprevistos uma hora acontecem. E, gente, acontece, infelizmente, com todo mundo. Então, se a gente já sabe disso, a gente precisa tomar cuidado e precisa prevenir isso, tá? Então, por exemplo, tá? Acho que é legal a gente fazer uma reflexão, assim. Se eu perder, por exemplo, tá? O emprego hoje, como é que fica o mês que vem, o próximo mês? Porque, assim, eu paro de receber salário, mas as minhas dívidas e as minhas despesas, elas continuam, né? Então, por isso que é muito importante que você tenha ali uma reserva de emergência, né? De repente, uma manutenção no carro, alguma questão de saúde. Então, gente, isso é muito importante, tá? Sempre comece pela reserva de emergência. E aí, gente, quanto guardar na reserva de emergência? Pelo menos o equivalente a 6 vezes o seu gasto mensal, né? Então, percebam aqui, gente, como é importante
a gente saber quanto que a gente gasta por mês, né? E não é saber mais ou menos, é saber exatamente o quanto a gente gasta e se aqueles gastos fazem sentido. A partir do momento que eu sei o quanto que eu gasto, eu consigo começar a minha primeira meta de investimento, que é a reserva de emergência, tá? Então, a recomendação aqui é entre 6 vezes o gasto mensal até 12 vezes. Bom, para quem que eu recomendo, né, um valor maior do que 6 vezes ali o gasto mensal? Para quem tem mais dependentes, para quem quer mais segurança, ou de repente também, pessoal, para uma pessoa que seja mais dependente de comissão, sabe, de uma renda ali variável, tá? Bom, então a gente já sabe quanto que precisa guardar ali na reserva de emergência e onde guardar, tá? Muita gente acha que reserva de emergência não é investimento, mas é sim, tá? Já é ali o seu primeiro investimento. E qual é o tipo de investimento recomendado, né, para reserva de emergência? Investimento de renda fixa, de baixo risco e de liquidez diária. Na verdade, é um investimento que você pode resgatar a qualquer momento. Afinal de contas, ele é para uma emergência, né? Então, o dinheiro ele não pode ficar preso, né? Existem alguns investimentos em que a gente coloca carência, né? Então, por exemplo, você fala assim, olha, eu vou investir esse dinheiro e eu não vou mexer durante 6 meses, tá? Isso chama carência. Nesse caso aqui, essa sua primeira meta não pode ter carência, ele tem que ficar livre para você resgatar a qualquer momento se você precisar, tá? Bom, então para quem está começando, um CDB pós-fixado com liquidez diária é uma boa recomendação, tá? Bom, gente, poupança, tá? Eu sei que a maioria dos brasileiros, até por uma facilidade ou por falta de conhecimento, deixa o dinheiro na poupança. Eu acho assim, deixar o dinheiro na poupança já é um grande passo. Significa que você consegue guardar dinheiro, tá? Então, melhor você guardar na poupança do que não guardar, né? Ou melhor deixar na poupança do que deixar, por exemplo, numa conta corrente, tá? Mas poupança definitivamente não é a melhor opção de investimento, né? A partir do momento que você já consegue guardar dinheiro, a gente pode falar sobre outras opções, tá? E só dando um spoiler, né, aqui, todos vocês têm direito à consultoria financeira gratuita, e na consultoria a gente te ajuda, tá, a formar uma carteira bem interessante aí para você, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais no final da consultoria financeira. Bom, e onde não colocar essa reserva, né, onde não colocar esse dinheiro? Aqueles investimentos da moda, né, que a gente ouve, né, porque o meu amigo colocou nesse investimento e está ganhando dinheiro, meu primo, meu irmão. Gente, cuidado, tá? O melhor investimento para você é o melhor investimento de acordo com seus objetivos, com o seu momento de vida e de quão risco você aguenta, né? Então, o melhor investimento para você pode não ser o melhor investimento para mim, por exemplo, tá? Cada um tem um melhor investimento, você tem que tomar muito cuidado. Não compre investimento da moda só porque você ouviu falar que é bom. Ações e criptomoedas, como eu já comentei, são ativos de renda variável, também não são indicados para esse momento, para reserva de emergência, tá? Só para um segundo momento, caso você tenha perfil. Bom, então se for para guardar um pouco, nem adianta. Gente, isso é outra coisa que a gente ouve ali todo dia também na consultoria financeira. E a gente mostra que sim, adianta, né? E principalmente, né, a gente fala que o que constrói patrimônio é tempo e disciplina, tá? Então, se você tem disciplina de guardar um pouco todo mês, e se você tem tempo ali para esperar, né, para que seu patrimônio tome forma e comece ali a aumentar, gente, é importante qualquer valor, tá? E guardar pouco todo mês adianta sim. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó, com esse exemplo, tá? Que tempo e disciplina, eles fazem uma grande diferença aí no seu futuro financeiro. E o mais importante é guardar todo mês, tá? Então, eu trouxe 2 exemplos aqui. Um funcionário que tem um salário de 2.750 e um funcionário que tem um salário de 4.000. E aqui também acho que é interessante para mostrar que mesmo com um salário menor, a gente consegue sim guardar dinheiro, tá? Os dois guardam aí 5% do salário, então o funcionário 1 todo mês guarda R$ 138 e o funcionário 2 todo mês guarda R$ 200. Aí, gente, ó, o funcionário 1, ele ganha menos, mas ele começou mais cedo, ele começou a guardar dinheiro com 35 anos. Gente, lembrando que nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo você começar, melhor, tá? Então,
funcionário 1 começou com 35 anos e funcionário 2 começou com 45 anos. E aí, gente, os dois pararam com 65 anos, tá? Bom, funcionário 1 chegou com 65 anos com quase 420 mil reais. A gente imagina se chegar com 65 anos com esse valor, eu acho que muda o futuro financeiro de muita gente, né? E o funcionário B, aqui com 182 mil, que também é um valor muito interessante, né? E esse produto aqui, gente, é previdência privada, tá? Que vocês também têm acesso, vocês também têm esse benefício, e a gente está aqui para ajudar vocês, para fazer consultoria e explicar como é que vocês contratam, tá? Ele é um benefício que a empresa de vocês oferece. Bom, gente, então quanto mais cedo começar, melhor. Aí, gente, até eu tô preocupada aqui com o horário, que a gente demorou um pouquinho, mas eu vou passar aqui de forma mais rápida, tá? Então, previdência privada é uma das melhores maneiras de se conquistar uma aposentadoria mais confortável, de se investir no longo prazo. Lembrando, né, para quem não sabe, que a Trust oferece para vocês um benefício, uma previdência privada corporativa. Então, vocês têm acesso a esse produto, tá? Eu vou deixar mais ao final o QR Code para vocês marcarem uma consultoria, e aí a gente ajuda vocês a entender se faz sentido ou não para vocês, né? Se cabe ou não no seu orçamento, né? Eu já posso adiantar que guardar dinheiro todo mês sempre faz sentido, tá? Quer dizer, existem algumas situações que a gente precisa resolver algumas coisinhas antes, né? Mas se planejar e se preocupar com a saúde financeira sempre faz sentido. Bom, com a previdência privada, você paga menos imposto para o governo, tá? Isso é muito interessante, eu acho que todo mundo, né, busca isso aí, pagar menos imposto e sobrar mais rentabilidade para a gente. Seu dinheiro trabalha junto com você, então enquanto você está no seu trabalho, seu dinheiro está rendendo, trabalhando ali para você. É uma forma muito importante de você cuidar das pessoas que você ama, porque o que que acontece? Qualquer problema, né, se você, na sua falta, todo o dinheiro que está na Previdência vai direto para as pessoas que você escolheu, sem passar por inventário. Gente, quem passou por inventário aqui sabe o quanto que ele é custoso, né? Financeiramente, emocionalmente, quanto que demora. Tudo que estiver em previdência não passa por inventário, tá? E a empresa pode investir junto com vocês. Isso aqui, para mim, é um dos melhores benefícios, assim, é muito interessante, tá? E aí, gente, como que a 11 cuida aqui da sua saúde financeira, né? Então, a gente tem algumas frentes, tá? Então, acho que o que é importante falar para vocês, gente, todos os colaboradores têm acesso à saúde financeira de forma gratuita, tá? E eu posso garantir para vocês que se vocês forem contratar planejador financeiro, planejador de imposto de renda, qualquer desses produtos no mercado, ele é caro, tá? Vocês têm acesso a isso gratuitamente. É só baixar o aplicativo da 11, não precisa contratar a Previdência. Baixou o aplicativo da 11, você já pode marcar uma consultoria com a gente, né? Você já pode tirar dúvidas de imposto de renda, fazer o check-up financeiro e contratar a Previdência privada, caso você ache que já é o momento aí para você, tá? Então, acho que o primeiro passo é baixar o aplicativo. Eu vou deixar aqui para vocês, tá? Para vocês tirarem aqui foto do QR Code, experimentem. Lá a gente tem mais de 1000 vídeos que falam sobre saúde financeira, tá? Sobre investimentos. E aí, gente, de novo, eu vou pedir desculpa pelo tempo, né? Então, eu não vou entrar em detalhes de como funciona a previdência da Trust, mas eu vou me colocar à disposição, tá? Quem quiser marcar uma consultoria, marcar um horário com a gente, é só agendar, que a gente vai fazer de forma individualizada, tá? Explicar para cada um como é que funciona a previdência, ou, de repente, se você não está num momento ali que você não consegue, né, guardar dinheiro, que pode acontecer, o que que a gente faz? A gente pode fazer um planejamento financeiro para vocês, tá? Deixa eu só parar de compartilhar, gente, um minutinho aqui, que eu já quero ir direto aqui para a telinha de consultoria financeira. Peraí. Aqui, ó. Peraí, gente, que eu tô correndo aqui para não ultrapassar os 30 minutinhos. Vocês estão vendo aí, né? Bom, então, ó, falando aqui sobre a parte de saúde financeira, que de novo todo mundo tem acesso, tá? Entra lá no aplicativo, vocês podem fazer o check-up financeiro, tá? Que a gente vai dar uma notinha, explicar para vocês como é que tá a saúde financeira, e junto a gente já dá várias dicas para vocês melhorarem, né? Ou manterem, né? Se já tiver ok. E pode fazer o check-up financeiro quantas vezes quiser, tá?
Consultoria financeira. Gente, esse benefício aqui é muito interessante e, de novo, é gratuito, tá? Aproveitem as oportunidades, os benefícios que a empresa oferece para vocês, né? Então, aqui, por exemplo, né? Então, assim, tem gente que acha que consultoria financeira é só para quem tem dinheiro e não é para todo mundo, tá? De repente você está em dúvida se você deve comprar ou alugar um imóvel, né? Se você está endividado, está no cheque especial, está ali no rotativo do cartão, não consegue sair. Conversa com a gente vai te ajudar a fazer gestão de dívida. Se você acha que você está no momento que já pode investir, pode falar com a gente que a gente vai te ajudar a investir de forma consciente, de acordo com o seu perfil, tá? O que vocês quiserem. São 30 minutinhos de conversa, quantas vezes vocês quiserem e totalmente de graça, tá? E acho que é importante falar também que é um ambiente seguro e sigiloso, tá? Bom, isso aqui eu já falei para vocês. E aí, gente, ó, deu 30 minutos. Bom, QR Code está aqui. Vocês podem ficar à vontade, tirar uma fotinho. Esse QR Code vai direcionar vocês já direto para o WhatsApp, tá? O nosso WhatsApp. E aí a gente já explica para vocês como é que funciona, caso vocês queiram contratar a Previdência, caso vocês queiram fazer um planejamento financeiro, entender como é que funciona toda essa plataforma de saúde financeira, tá? Lembrando que é para todo mundo, de graça, tá? E quantas vezes vocês quiserem. Ai, gente, corri aqui, ó, acho que deu 30 minutinhos. Deixa eu voltar aqui. Não sei se a gente tem tempo para pergunta, se alguém tiver algum tipo de pergunta. Acho que temos tempo, sim. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Quem quer falar alguma coisa? Parar de compartilhar. Bom, Aliás, é pode falar, importante, desculpa, né, Lê. destacar que realizar, né, a consultoria financeira, a gente tem falando ali de novas vidas, novos hábitos, né, na CIPAT, é como ir ao médico, né? A gente faz esse check-up, diagnóstica o que está errado, né? E ver ali Exato. como a gente pode resolver com tempo, com calma, né? Isso não significa que tu vai precisar, às vezes, estar endividado, pagar tudo de uma vez, né? Mas aí você consegue se organizar para ter realmente um futuro melhor, né? E a gente sabe que problemas financeiros, né, eles impactam no rendimento profissional, nos relacionamentos, né, interpessoais. E, e é uma forma, né, de te ajudar também a ficar mais tranquilo. Eu agradeço muito ali, né, Ana, o tempo de vocês, a parceria. Quem tiver qualquer dúvida, né, pode entrar em contato com a 11, ou também, né, o RH está à disposição para falar, né, para falar também sobre esse benefício que a gente tem. Então, é uma forma aí de aproveitar, né, e correr atrás também da sua própria prosperidade, do seu próprio futuro. É Agradeço isso, Ale. bastante, Ana. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. O pessoal aí do Salseiros, Grazi, tá ouvindo? Tá tudo certo? Tem alguma pergunta para fazer? Bom, Ale, enquanto o pessoal vê se tem pergunta, acho que é legal, só quero dar um recado, que assim, né? Se vocês, de repente, quiserem, né, a qualquer momento, lembrando, né, que há tanto a consultoria quanto a contratação da Previdência, baixar o aplicativo, reforçando que é um benefício, é gratuito. E é muito importante que vocês contem com uma ajuda profissional, uma ajuda de um especialista para cuidar da sua saúde financeira, né? Como você falou, Ale, realmente assim, a gente tem às vezes, como o nosso ouvido, né, ele é treinado para isso, às vezes a gente está numa situação que a gente não vê muita saída, né? Não vê muito como sair daquilo. E às vezes existem tantas formas, né? Basta a gente parar, pegar 30 minutinhos, conversar, né? E quando eu falo assim, né, toda solução de saúde financeira, você de fato não precisa contratar a Previdência, né? Porque eu acho que a Previdência a gente tem que entender se cabe ou não no planejamento. Mas eu quero lembrar aqui, gente, que é muito importante para o futuro que você tenha uma Previdência complementar, né? A gente sabe que contar só com a Previdência do INSS, se a gente olhar ali ao nosso redor, a gente vai encontrar pessoas que contam só com a previdência do INSS e muitas vezes não é suficiente. Essa pessoa precisa de ajuda de terceiros ou não pode parar de trabalhar, né? Então, assim, gente, é muito importante.
Se você ainda está em dúvida, a gente pode fazer simulações para você, né? Então, mostrar assim, olha, se você começar hoje com tantos reais por mês, quanto que você vai ter daqui a tanto tempo? Né? Porque eu acho que isso motiva muito, né? A gente conseguir Claro, claro. ver. Então, a gente está super à disposição, esperando que vocês realmente marquem, tá? Vocês podem baixar o aplicativo na aba Saúde, tem lá a consultoria financeira, tá? Baixem o aplicativo, vocês vão ver que é bem legal, tá? E, de novo, é gratuito. Tá ótimo. Eu agradeço, né, mais uma vez, Ana. Eu acho que o pessoal ali não tem nenhuma pergunta por enquanto, mas muito obrigado pela disponibilidade, né, do tempo de todos. E a gente com certeza vai trazer mais esse tema, é isso que a gente quer, né? Então, falar mais sobre, e se alguém também tiver dicas de como a gente pode abordar, né? Saúde financeira, endividamento, enfim, qualquer coisa, planejamento financeiro. Se vocês têm alguma dúvida, por favor, mande para a gente, né? Que a gente conversa com a 11 e também constrói esse conteúdo junto, né? Isso é extremamente importante. A gente precisa que as pessoas sejam mais ativas e que elas participem um pouco mais também, né, desse benefício para poder aproveitar, né? Como todos os outros benefícios que temos na empresa. Agradeço, então, a participação da Ariane e da Ana, né? E até a próxima. Muito obrigada. Tenha um ótimo dia aí, todo mundo. Bom dia, pessoal. Obrigada. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, gente. tchau. Obrigada. Um bom trabalho. Obrigada.